Olá, galera! Como estão? Vocês estão bem? Tudo em paz? Que coisa boa! Como é que foi de prova? Acho que vocês saíram bem, não foi na prova? Pois é, eu creio que sim, creio que sim. Gente competente é outra coisa, né? Gente competente é outra coisa. Então, estamos aqui, nós iremos concluir hoje o estudo do humanismo para começarmos o famoso Renascimento, que na literatura recebeu o nome de classicismo. Então, hoje nós estamos na dinâmica um pouco diferente, porque nós não poderemos interagir como normalmente nós fazemos, mas fica aí também as perguntas que eu fizer, vocês não irão responder imediatamente, mas responderão aí dentro da cachola, não é? É isso? Muito bem. Então, nós vimos já o humanismo, vimos as questões históricas do humanismo. Essa gravura aqui, ela nos remete bem à visão antropocêntrica, não é isso? Então, uma imagem bem interessante, porque é uma imagem que nos apresenta justamente essa visão do que o humanismo se propõe, que inaugura já essa ligação, este link, esta ponte, esta transição da Idade Média para a época moderna que acontece no Renascimento. Ótimo. Então, esta gravura é bem interessante porque ela remete justamente a essa visão antropocêntrica que o humanismo se propõe a apresentar. Vimos também um contexto histórico, eu não vou falar muito, mas vocês são doutores disso, sabem mais do que eu, capaz até de me dar aula. Vimos a questão do surgimento do mercantilismo, que a gente pode dizer que seria um embrião para o surgimento do sistema capitalista, o surgimento agora do mercado, da mercadoria como objeto de valor e não mais a terra, o feudo. Ótimo. E nós paramos justamente quando falávamos da produção literária. Vamos só resgatar um pouquinho aqui a produção literária. Nós víamos que, no contexto histórico do humanismo, há uma crise política entre os lusitanos, entre os portugueses. E sobe ao trono um filho bastardo do rei Dom Pedro I, que é o Dom João I, filho de um relacionamento do rei com uma dançarina plebeia. E este jovem chamado Dom João I, ele tem uma formação militar muito boa, mas a formação cultural dele ficou um pouco a desejar, comparando-se com a formação do pai, e claro, como príncipe, e como futuro herdeiro, teve toda uma preparação cultural, política, filosófica e tudo mais. Ninguém nunca pensava que o João seria rei de Portugal, porque o João era um filho bastardo de Dom Pedro, e na linhagem sucessória, ele seria sabe qual? Seria, sabe qual ele? O sexto filho. Fernandes foi o filho primeiro de Dom Pedro, depois ele teve 4 filhos com a Inês, e finalmente o João. Então o João era o caçulinha e era filho bastardo, então ninguém nunca imaginaria que o João se tornaria o rei de Portugal. E como a história tem uns entremeios curiosos, então o que foi que aconteceu? Por incrível que pareça, aquele que se menos pensava que seria o rei, se torna rei de Portugal. Então Dom João não teve um lastro cultural muito bem preparado. Por isso, em Portugal, nesta época do reinado de Dom João, nós temos um declínio na formação, na propagação da cultura literária e da cultura de um modo geral. E aí ele começa a receber pressão, como a gente já comentou, não é? A corte começa a cobrar dele, apesar dele ser um rei muito importante, ele acabou iniciando o processo de Portugal se tornar uma grande potência bélica, uma grande potência náutica, uma grande potência também econômica, num certo ponto. Nós devemos ao João, ou os portugueses devem ao João primeiro. Literariamente ele tinha muita fragilidade. E a pressão da corte sobre ele fez ele promover o surgimento da chamada poesia palaciana. Então, ele acaba para responder aos anseios culturais da corte, que usava disso também como meio de criticar politicamente. Ele contrata uns poetas para produzirem poesias que seriam apresentadas apenas no palácio. Por isso que eles foram chamados de poemas palacianos, ou de poesia palaciana, que nós já comentamos que é uma poesia que deixa muito a desejar no que diz respeito ao quesito competência estética. É uma pena, né? Mas aconteceu. E essa poesia, ela faz uma ruptura com a chamada poesia medieval, porque nós estamos aí em outro contexto político. Então a poesia medieval, que seria o trovadorismo, apresenta a mulher para ser sempre endeusada, admirada, exaltada.
na cantiga de amor. Aqui a cantiga de amor apresentará, ou a poesia de amor, uma mulher já real. É uma mulher que é nivelada ao homem. Então, se perde aquele referencial da mulher na cantiga de amor, na poesia amorosa, que os trovadores acabaram propagando. Então, nós temos o uso da chamada medida medieval, as redondilhas maior e menor, mas há na outra perspectiva da figura feminina, chamada poesia palaciana. Temos também as narrativas hagiográficas, que nós já comentamos, são narrativas que falam da vida dos santos, e como nessa época Portugal vivia uma crise cultural, então a vida narrativa da vida dos santos se torna uma forma de consumo cultural e literário, tá bom? Claro que a narrativa sobre a vida de um santo não é uma obra literária, não é uma obra para ser tomada como literatura, é óbvio. Mas como não se tinha literatura sendo produzida, então a saída foi remeter justamente às narrativas hagiográficas. Temos também as narrativas nobiliárias, que falam sobre a vida dos nobres, os feitos dos nobres, principalmente os nobres guerreiros, que foram para guerras, batalhas, como também os conflitos amorosos da vida dos nobres. Parece coisa de fofoca também, né? Pois bem. Temos também aqui o surgimento dos cronicões. O que seriam cronicões? Eram crônicas, como nós já remetemos aqui numa aula anteriormente, nessa época as crônicas não eram textos literários. As crônicas eram textos o quê? Esse tipo de texto era um texto de que tipo de caráter? Muito bem. Tinha um caráter histórico, não era um caráter literário. As crônicas, que vem da palavra cronos, que quer dizer registro de um tempo, eram textos que registravam a vida de reis, de reinados, ou então de nobres importantes. Então, não eram textos de caráter artístico, eram textos de caráter historiográficos. Mas, por falta do que se ler, então o pessoal começou a ler essas crônicas, principalmente as crônicas produzidas por um camarada que foi considerado o pai da história de Portugal. Quem foi esse cara? Que não era escritor e acabou escrevendo tão bem as suas crônicas, que ele foi tomado como um grande produtor de literatura humanista. Quem foi? Muito bem, o Fernão Lopes, esse mesmo, esse carinha aí, chamado Fernão Lopes, ele acabou sendo um dos grandes marcos das crônicas desse período. E, finalmente, o teatro popular, que foi o teatro produzido pelo grande... Quem foi o cara considerado o pai do teatro português? Quem foi? Gil Vicente. Ótimo, vamos lá. Temos então o Fernão Lopes, ele era cronista mor, vocês até na aula lá, eu perguntei o que era mor, vocês disseram assim rapidinho, mor significava maior, ou principal, massa, viu? Massa, isso mesmo. Aí você pode dizer assim, então posso dizer aqui que em casa que eu sou o filho mor da minha mãe? É melhor não entrar nisso, viu? É melhor não entrar nisso, aí vai dar confusão. Tá bom? Mas mor quer dizer realmente principal ou maior. Então nós temos aqui uma gravura do Fernão Lopes. O cara não era muito bonitinho não, né? Era assim meio bochechudo igual a mim, assim umas papadinhas. Mas ele acaba se tornando um cara tão importante que ele foi denominado como o pai da historiografia portuguesa. Foi com ele que a história de Portugal passou a ser legitimada, ou sendo levada a sério. Por quê? Porque todos os cronistas que vieram antes, e como é bom a gente lembrar, eram textos documentais, esses cronistas acabavam aumentando, ou então diminuindo quando a história ia prejudicar o rei, e aumentando quando era para valorizar o rei. Então, esses cronistas, eles acabaram inventando muitas coisas. Então, eles não eram considerados pessoas assim para se levar muito a sério nas suas narrativas. Mas como o Fernão Lopes, ele, ao contar a história de alguém, ele fazia uma pesquisa, ele fazia estudo em bibliotecas, estudava também textos de cartório, então ele ia atrás de documentação para constatar se aquilo realmente conduzia com a verdade, ele acaba fazendo da sua prática com a prática de um historiador. Isso mesmo. Então, ele é considerado como o pai da historiografia portuguesa. Assim como Heródoto é o pai da história para os gregos, o Fernão Lopes é o pai da história dos portugueses. Então, ele se destaca principalmente com a produção das famosas crônicas. Aqui nós temos um livro que remete justamente a uma das suas crônicas. Claro que uma grafia ligada ao português de Portugal, crônica de Dom João I de Fernão Lopes.
É a história da saga de João, esse filho ilegítimo do rei, até o ponto dele se tornar rei. É uma história muito interessante, viu? Eu não sei por que essa história não virou ainda filme. Daria uma ótima minissérie. E finalmente o cara que salvou Portugal, que foi o Gil Vicente. Olha, de certa forma eu estou fazendo aqui uma revisão com vocês, né? O grande Gil Vicente, ele sim fez literatura de alto nível, viu? Ele sim salvou Portugal de uma carência estética literária. Ele sim foi o cara, literariamente falando, ele deu conta do recado, viu? E o curioso é que ele fez isso sem querer. Ele não era um literato, ele não era um homem das letras, ele não era um homem, digamos, com grande propagação cultural, não. Ele era um trabalhador. Inicialmente tem registro que há uma confusão sobre o Gil Vicente. Uns dizem que o Gil Vicente é o nome que denomina vários homens, ou seja, um Gil Vicente que foi ourives, que trabalhava com ouro, produzindo pingentes, um Gil Vicente que era sapateiro, outro Gil Vicente que era alfaiate, um Gil Vicente que era mestre de cerimônia da coroa portuguesa, um Gil Vicente que cunhava moedas na Casa das Moedas do Rei. E há quem diga que não, a maioria dos críticos, depois de algumas pesquisas, a maioria dos críticos já está identificando que ele, na verdade, ele foi sapateiro, depois se tornou alfaiate, depois tornou-se ourives, finalmente, pelas suas habilidades em trabalhar com os metais, especialmente o ouro, irá cunhar, produzir as moedas para a coroa portuguesa, e há quem diga que ele foi mestre de cerimônia. Por isso ele ter produzido uma peça de teatro para salvar a rainha de Portugal, Dona Maria. Então, ele entra para a literatura num acidente. Ele já estava, por sinal, com 40 anos, viu? Olha, naquela época, um camarada com 40 anos, ele já estava com saldo. Porque o homem vivia em média 35. Ele estava com 40 já, quando ele se projetou como literato. Então, provavelmente ele seria o cunhador das moedas do rei, e já estava ali com 40 anos, já próximo de se aposentar, digamos assim. Já estava com saldo. Aí, o que é que acontece na vida dele? Ele se torna um dos nomes mais conhecidos de Portugal, da cultura portuguesa. Depois dos 40 anos, ele vai morrer com 70 e poucos anos. Ele produz aí uma vasta e rica literatura dramática, ou seja, peças para o teatro. Então, Gil Vicente, está aqui uma gravura dele, tinha assim uma carinha meio triste, né? Parece que comeu e está com dor de barriga, não é? Brincadeira, viu, Gil Vicente? Não vai puxar no meu dedão hoje à noite, não. Mas tinha uma carinha assim meio triste, né? Olha, o Gil Vicente é tão famoso lá em Portugal, que tem um time de futebol chamado Gil Vicente. Tanto é, se você colocar no professor Google, via de regra o que aparece lá é o time de futebol Gil Vicente. E não é muito difícil a gente encontrar em Portugal uma referência ao Gil Vicente, às vezes até com estados e tudo mais. Então o Gil Vicente ele acaba se tornando um grande nome. Por que disso? Porque ele tornou o teatro em Portugal uma coisa popular. O teatro português começou a ficar interessante. As pessoas simples começam a entender o que era aquilo. Porque você pode dizer assim, Roberto, mas antes de Gil Vicente não tinha teatro em Portugal? Tinha teatro. Mas era aquele teatro assim, meio chato, meio cansativo, que o pessoal metido da besta ia, assistia, e depois ficava comentando, mas na verdade às vezes nem entendiam direito a peça. Então ninguém dava muita atenção ao teatro em Portugal, não. Mas com o Gil Vicente, quando ele começa a usar as palavras do povão, quando ele começa a contar histórias que tem a ver com o povão, já que ele tem origem popular também, foi o que fez com o teatro em Portugal, tornou o teatro uma coisa querida, desejada, comentada, admirada pelos portugueses, desde o rei, a rainha, até o mais simples camponês conhecia quem era o Gil Vicente. Então, para vocês verem como esse cara foi competente. Então, a partir dele, o teatro em Portugal passa a ser uma coisa interessante. É igual, ele faz com que, sabe o quê? Ele faz com que a dramaturgia portuguesa se torne o que é hoje a dramaturgia do Brasil. É difícil você ter um brasileiro aí que não pare um momento da noite para assistir novela, telenovela, teledramaturgia. E é uma coisa muito popular, já foi mais popular, pois o Gil Vicente conseguiu fazer isso em Portugal. E aí ele se projeta, se torna muito querido, se torna o queridinho da rainha. A primeira peça de teatro dele foi a peça O Monólogo e o Vaqueiro, que por sinal não era uma peça, ele contou uma história, depois é que foi encenada. O cara que estava contratado para animar a noite da corte, na apresentação do futuro rei de Portugal, Dom João IV,
disse que não iria, e aí ele entra para resolver o problema. Então, acidentalmente, esse caso se projeta na literatura. Quais são as marcas da obra do Gil Vicente? Isso daqui é bom a gente saber, viu? Já caiu até no Enem. Às vezes tem gente que diz assim, professor, está falando sobre humanismo, não cai muito no Enem. Nós já tivemos a presença de Gil Vicente no Enem, então é uma coisa que a gente não pode deixar assim para lá, não. Até além do que? Da cultura, não é? Você chega a fazer uma viagem a Portugal. Essa semana mesmo eu estava assistindo um programa de TV que fala sobre cultura, e o cara passou em frente a um prédio que estava escrito em cima Gil Vicente. E o cara olhou para o prédio, apontou para um prédio vizinho e não comentou sobre o Gil Vicente. Talvez ele não soubesse o que é que significaria Gil Vicente. Se fosse uma pessoa... Não estou dizendo que o cara não tem a cultura, não. Talvez ele se empolgou com outro prédio, né? E esqueceu. Mas entrar diante de um prédio que tem um nome bem grande na frente, Gil Vicente, a gente vê que é um prédio antigo. E ele não fazia uma menção, pelo menos o porquê daquele nome escrito naquele prédio antigo, Gil Vicente... É uma coisa que não se perdoa, pelo menos não perdoei. A oportunidade dele comentar o que tem de Gil Vicente aí nesse prédio. Por que o nome tão grande de Gil Vicente? É um prédio antigo. Por quê? Quem sabe poderia ter sido até uma das casas de Gil Vicente, quem sabe? É numa cidade em Portugal, no norte de Portugal, já perto do caminho de Santiago de Compostela. Depois eu não lembro o nome da cidade, o nome de uma família. Por sinal, é o nome da família do rei que morava nesse lugar. Essa cidade acaba pegando o nome da família do rei. Então, quais são as marcas do teatro de Gil Vicente? Primeiramente, ele fazia personagens alegóricos. Os personagens de Gil Vicente eram personagens que representavam grupos sociais, tá bom? Então, o que é a alegoria? A alegoria é uma espécie de um símbolo. Só que a alegoria, ela remete a determinados símbolos que são, digamos, universais. Feito? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos algumas figuras alegóricas que representam o nosso povo. Durante muito tempo, o Zé Carioca... Você ouviu falar no Zé Carioca já? Não? Não ouviu falar do Zé Carioca, não? Não? Você gosta da Disney? Gosta do Walt Disney? Não? Gosta também não? Pois bem, então já que você não gosta disso... Mas o Zé Carioca foi durante muito tempo uma figura alegórica que representava o Brasil. Então lá em meados de 1950, tem até a Carmen Miranda num filme dançando com o Zé Carioca, que era um desenho. Aí coloca ele com um desenho animado interagindo com a Carmen Miranda. Carmen Miranda, quem foi Carmen Miranda? Pois é, desculpe, viu? Carmen Miranda foi uma grande cantora brasileira de origem portuguesa que projetou o Brasil para o restante do mundo, principalmente dos Estados Unidos. Pois bem, o Zé Carioca durante muito tempo, que é um desenho da Disney, ele passou a representar o povo brasileiro. Então o Zé Carioca era uma figura alegórica. O papagaio, né, naquela visão de um país exótico. Então o Zé Carioca passou a ser a alegoria do povo brasileiro. Verde e amarelo, exatamente, verde e amarelo. Essa é uma figura alegórica, que aí se perdeu na história. Se a gente falar em Zé Carioca hoje, ninguém sabe mais. Porém, temos figuras alegóricas que em qualquer parte do mundo o pessoal identifica. Em qualquer parte do mundo, se você vê aquela figura com aquele manto preto, com aquele capuz preto, com uma foice na mão, não precisa dizer o que é. Se você for à Patagônia, se você for a Conchinchina, se você for a Roma, se você for a Nova York e você mostrar essa figura para alguém, a pessoa saberá dizer o que é. Isso é uma figura alegórica. Então, ele pegou figuras que representavam determinados grupos sociais ou determinadas instituições. Por exemplo, o frade representaria o clero. A fidalguia representaria os nobres corruptos. Então, há uma presença de símbolos nas personagens que ele acabou elaborando, viu? Então, é uma das marcas da produção do Gil Vicente a presença de alegorias. No ano passado, vocês leram um livro dele, lembram? O Alto da Barca do Inferno, lembram? E a gente, quando comentava sobre esse livro, a gente pontuava bem a questão da alegoria na obra do Gil Vicente. Ele não tinha visão grega, viu? Apesar de Gil Vicente estar vivendo numa época de transição, saindo da Idade Média para a visão moderna, ele tinha uma visão medieval, tá bom? A cabecinha dele ainda era uma cabecinha tradicional. Então ele jamais irá tematizar sobre mitologia grega como os poetas e os autores do Renascimento e do classicismo fizeram. Então você não encontrará na obra de Gil Vicente referências à cultura grega. Formação importante também. O Gil Vicente também, ele trabalha muito com o texto satírico. Então, por isso que as peças faziam muito sucesso, porque o pessoal ria muito
pessoal ria que bolava. Pois é, então ele foi um grande produtor de textos cômicos, e por que não dizer satíricos? Porque ele acabava também criticando a corrupção da época, a hipocrisia e tudo mais. E finalmente ele popularizou o teatro em Portugal. Gil Vicente é esse grande nome do teatro português. Nós temos na produção do Gil Vicente algumas obras importantes, que a gente não pode esquecer. A principal delas, a principal que a gente tem que guardar na memória, em qualquer exame que fizer referência ao Gil Vicente, quase sempre se fará referência ao Alto da Barca do Inferno. Exatamente. Você lembra do Alto da Barca do Inferno? Pois é. Leu o livro? Não? Pegou o resumo? Foi? Faça isso não. Faça isso não. Viu? Tá bom? É complicado o texto? É? Tá bom. Mas se um dia você tiver a oportunidade, é uma peça de teatro que ainda hoje é muito encenada. Há algum tempo atrás, aí, acho que uns 5 anos, encenaram aqui em Fortaleza, uma companhia de São Paulo produziu o texto Alto da Barca do Inferno. Então, é o texto mais conhecido dele. Nós temos aqui uma cena que remete bem ao núcleo da trama, que são aquelas barcas que o pessoal antigamente pensava que onde se morria, ia para o Vale da Morte. E nesse Vale da Morte existiam 3 barcas. Uma barca que ia para o céu, que era a barca da glória, uma barca que ia para o inferno e uma barca que ia para o purgatório. Então, nessa cena, ele cria uma história para criticar os valores, a hipocrisia, os desmantelos, os abusos da sociedade da época. Então, ele criticou tanto a pessoa do nível de estratificação mais elevado, até também o mais simples. Nós temos lá um sapateiro. E ele acabou também, de certa forma, promovendo e dando até um certo bônus para algumas figuras também, como é o caso, por exemplo, do povo parvo, o louco. Tem algumas figuras, os guerreiros das cruzadas, que morrem e vão direto para o céu porque morreram lutando contra a heresia islâmica, na perspectiva da época, né, das cruzadas, é bom deixar claro isto. Então temos a cena, ó, o Satanás aqui e o anjo. E todos que morriam, claro, que iam procurar o barco que ia para onde? Para o céu. Então, todo mundo ia para o barco onde estava o anjo. Só que quando a pessoa chegava para subir na barca, o anjo, epa, quem é você? A pessoa se identificava e dizia, o seu lugar não é aqui não, é lá. Aí apontava para a barca do inferno. E aí, claro que a pessoa quase sempre retrucava, questionava, gritava. Tanto é que o frade, quando é dito para ele que ele iria para a barca do inferno, o frade fica com raiva. Diz, mas eu celebrei tantos casamentos, eu rezei tantos textos, eu rezei tantas missas. E quando terminou de dizer tudo isso, o anjo disse, pois é, mas assim mesmo você vai para o inferno, vai para a barca do Satanás. E o frade disse que ia entrar em um processo junto a Deus, porque o anjo era igual a ele, era funcionário de Deus e tal, e tal, e tal, e tal. E quando o frade está todo exacerbado, então ele diz assim, você quer ser tão correto e morreu agarrado com a amante. E o frade então diz, eu com a amante? Ele disse, por sinal está atrás do senhor. E aí ele acaba assumindo. Então, temos lá várias figuras que acabam sendo motivos de riso, mas também ao mesmo tempo de crítica. Não era que ele era contra a igreja. Você pode dizer assim, Roberto, mas essa visão não já é uma visão do período antropocêntrico, renascentista, que já tinha intenção de criticar a igreja? Não, ele era um cara muito religioso, viu? Agora, ele ficava inquieto, incomodado com o clero corrupto. Então, naquela época existia uma grande parte do clero que acabou se envolvendo com questões econômicas e com questões de moral também. Eram homens que não tinham vocação para servir a igreja, queriam servir ao seu bolso e às suas paixões. E uma ótima forma do cara se promover era se tornar padre, era se tornar monge. Então, muitos homens entram no seio da igreja, não para servir a Deus nem a igreja, mas para servir seus interesses. E aí, depois de estar encastelado no poder de visão teocêntrica, eles acabavam abusando desse poder que a igreja acabava confiando a eles. E o Gil Vicente achava isso terrível, claro, e o é. E ele então produz personagens que serão uma forma, esses personagens dele criticar o clero corrupto. Ele não queria criticar a igreja. Ele não tinha intenção de criticar a instituição igreja. Ele tinha intenção de criticar o clero, que segundo ele deveria ser expulso da igreja, para ficarem os padres dignos, os padres corretos, os padres que fazem o seu ministério realmente aquilo que deveria ser feito, servir o povo e a Deus.
Só que ele não foi entendido desse jeito e pagou caro, o Gil Vicente, por sinal, ele acaba sendo preso, é levado para a Inquisição, acaba levado para a masmorra, e quem acaba salvando, de certa forma, foi a rainha de Portugal, que consegue ter contato com ele na masmorra e acaba libertando e levando para o mosteiro, onde ele morre lá. Há quem diga até de tristeza. Pois bem, a chamada Trilogia da Barca, viu? São 3 peças teatrais que abordam justamente o mesmo tema. O Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Dessas 3 peças de teatro, realmente a que mais foi encenada e que era mais pedida pelo povo era o Alto da Barca do Inferno. Além disto, também ele produziu alguns textos que são farsa. Nós temos a farsa de Inês Pereira, que ele queria fazer uma crítica ao casamento e aos interesses também matrimoniais e a hipocrisia também das pessoas. Aí escreve uma peça chamada A Farsa de Inês Pereira e o Alto da Índia, que a palavra alto, acho que vocês recordam, né? A palavra alto originalmente quer dizer peça de caráter religioso. Então, originalmente, a expressão alto significava isto. Mas se você for algum dia ler a peça o Alto da Índia, você verá que não tem aspecto religioso. Às vezes o alto ele passava a ser usado como uma forma de chamar a atenção, porque como quase sempre o alto tinha caráter religioso, ou então mesmo sendo religioso, às vezes tinha tom satírico no alto, alguns altos, digamos assim, faziam crítica à igreja, então às vezes se colocava a palavra alto para justamente chamar também a atenção do público. Alguém aí lembra de uma peça de teatro que é muito famosa no Brasil e que começa com a palavra o alto? Você lembra? Massa, isso mesmo, o Alto da Compadecida. Isso mesmo, o Alto da Compadecida, produzida pelo Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, que já virou filme, já virou minissérie, já foi encenado na Alemanha, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega. É uma peça muito conhecida mundialmente, viu? Escrito pelo grande Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. Muito boa peça, você conhece já? Pois bem, então, esta produção da dramaturgia do Gil Vicente acaba salvando Portugal. Então, Portugal teve no Gil Vicente o seu salvador da pátria, digamos assim. Não é à toa que a coroa portuguesa acaba promovendo essa figura do Gil Vicente, não só pela competência dele, mas é porque ele consegue dar ao povo português, finalmente, alguém com um domínio estético, com um domínio literário que mereceria crédito e aplausos. Então, o Dom João deve ter achado muito bom, porque ele acaba suprindo, ele acaba resolvendo o problema que tanto cobrava de Dom João I, que era justamente a corte portuguesa voltar a ter contato com a cultura. Então, fica o registro de Gil Vicente. E a gente pode começar a dar uma olhadinha agora no que vem logo junto com o humanismo aí atrelado. Há quem diga que o humanismo é um pequeno renascimento, que é justamente o renascimento literário, que também foi chamado de classicismo. Exatamente, classicismo. E como nós vimos que a palavra clássico naquela época significava o quê? Cultura grega. Muito bem. Então, como estamos vivendo um período, digamos assim, antropocêntrico, a visão de se resgatar a cultura grega é algo preeminente e depois se torna realmente a grande referência do Renascimento. Essa gravura feita pelo Leonardo da Vinci retrata bem essa visão agora da preocupação da forma, a preocupação formal. O Leonardo da Vinci, para poder construir a figura do homem vitruviano, ele faz todo um estudo anatômico, então a ciência agora era bomba mesmo. A ciência tem um grande boom na época do Renascimento, no período renascentista. E adivinha quem é que está por trás desta grande mudança do surgimento do chamado Renascimento, que na história foi chamado também do surgimento da Era Moderna. O modernismo na história começa no Renascimento. Isso mesmo. Na literatura não, na literatura é uma coisa mais adiante. Agora, na história, o modernismo começa com o Renascimento. A palavra modernismo significa modus odiernos, modos de hoje.
Então eles queriam jogar na lata do lixo da história tudo que era do passado, tudo que tinha ligação com a ideia, com a era medieval. Vamos começar agora um novo mundo, com novas perspectivas. E quem está por trás? Quem é que está manipulando os fantoches históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais? Quem? Isso mesmo, a burguesia. A burguesia. A burguesia era a grande propagadora do pensamento. É a burguesia. Mais uma vez a burguesia. O cenário histórico do Renascimento, ele tem aí grandes marcas do que nós já vimos no humanismo. Tem apenas alguns adendos, alguns acréscimos, como é o caso do surgimento da imprensa, com o Johann Gutenberg, o grande alemão, criador da imprensa, que ajuda a fazer uma grande ruptura no mundo literário, o surgimento do livro, Johann Gutenberg, o alemão. Temos também um outro alemão que provoca uma grande mudança nos paradigmas religiosos da época. Quem foi? Quem foi esse outro alemão, hein? Que causou um grande reboliço religioso na época do Renascimento? Em 1517, quem foi? Exatamente, Martinho Lutero. Isso mesmo. Esse outro alemão, ele propaga novas teses, né, com a ideia de reformar a igreja. O Martinho Lutero não tinha intenção de romper com a igreja, ele era padre, ele foi da ordem dos padres agostinianos. Depois, por ter uma cabeça muito, né, questionadora, acaba saindo da congregação dos agostinianos, se torna padre secular, padre que não estava mais nenhuma ordem religiosa, não era um padre mais regular, como se chama, se torna professor de universidade, e um homem quieto, pensando demais, ele achou que a igreja precisava de reformas. Não era reforma estrutural, né? Reforma de valor, de doutrina. E claro que, como ele era professor de teologia, ele tinha as suas fundamentações e suas argumentações. Só que a reforma que ele queria fazer ou propor na doutrina da igreja, nos ensinamentos e nos referenciais teológicos, essas reformas não foram bem acatadas. Ele acaba publicando aquelas famosas 95 teses na porta da Catedral de Colônia, onde ele era padre, e causa aquela ruptura que nós conhecemos. Claro que essa questão da reforma é uma coisa que vem pensada já antes dele, mas que tem culminância justamente na figura dele. Até porque tem o surgimento da imprensa, as 95 teses são impressas e são distribuídas. O que nós temos hoje nas redes sociais, uma ideia, né, um pensamento é propagado rapidinho. A imprensa do Gutenberg ajudou a propagar justamente o pensamento de Lutero, com as suas ideias reformistas. E aí surge a chamada Reforma Protestante, que ele queria reformar a igreja através de protestos contra aquilo que ele acreditava que estava errado. E aí, nesse cenário todo, nós temos o surgimento do Renascimento. E o que é que significa Renascimento? Renascimento significa o quê? Tá bom, desculpa, você está achando a pergunta besta, é? Desculpe, viu? Eu não queria subestimar a sua capacidade intelectual. Eu sei que você está pensando que renascimento quer dizer renascer. Eu sei. Mas por que é que essa palavra renascimento surgiu para rotular, para colocar um rótulo em um momento histórico do nosso povo ocidental tão marcante? Renascer. O que foi que renasceu? Para esse período ser chamado de renascimento. O que estava ali para ser rotulado de algo que renasceu? O que foi? Vou deixar vocês para responderem na nossa próxima aula. Na próxima aula eu vou começar perguntando quem é que pode começar a aula dizendo o que significa renascimento no contexto histórico que veio depois do humanismo. O que significa isto? Por que este nome? Então, nesta época, a burguesia consegue realmente se tornar uma grande referência. Surge a figura do mecena, surge o mecenato, que vocês já responderam em uma das nossas aulas, lembra? Eu perguntei o que era mecenato, vocês disseram que era uma espécie de patrocinador. Exatamente. Só que hoje os patrocinadores, eles querem promover suas marcas, suas empresas, para poder vender mais, não é isso? Naquela época não, os mecenas, com seus mecenatos, eles queriam promover o nome da família. Então a família que tinha
condições de bancar um artista, seja ele pintor, escultor, músico, poeta, essa família era considerada uma família benquista, uma família importante. Então, o mecenato não tinha uma intenção verdadeiramente de promover a cultura. O mecenato tinha uma intenção primeira de promover aquela família. Tanto é que a família de Médici se torna uma das grandes mecenas nesse período. Foi a família que bancou Michelangelo, olha só. Era o liso, não era? Era o povo liso, a família de Médici, que banca o grande Michelangelo, nada mais nem nada menos. Pois bem, então, nesta época surge a figura do mecenato, a burguesia se torna uma das maiores mecenas, e como a gente já comentou também aqui, uma outra instituição que maior ou melhor bancou os artistas do Renascimento foi a igreja. Pois é, exatamente. O Renascimento que surge para dar mais ênfase à visão antropocêntrica, para dar mais ênfase ao pensamento cientificista, para dar mais ênfase numa ruptura da escola com a igreja. Nessa época, o professor leigo ele se torna muito mais propagado, a igreja começa a perder o seu nicho também, o seu referencial no meio da cultura escolar, não precisava mais passar pelos padres para ser aluno. Os burgueses começam a bancar escolas leigas, porque os burgueses não queriam que seus filhos fossem doutrinados, como eles diziam, pelos padres e pela igreja. Então, há uma grande mudança no cenário. A igreja perde sua influência no último nicho que ela tinha, que era a arte. Então, a igreja perde o seu controle sobre esse mundo da arte. Então, você que está aí, esperto, diga para a gente por que o nome Renascimento. Eu vou lançar outra pergunta. Na literatura, o Renascimento recebeu o nome de classicismo. E por que esse nome? Por que eles não deixaram somente simplesmente literatura do Renascimento, o Renascimento literário? Por que criaram outro nome, classicismo? Por que será? Qual a diferença de Renascimento para classicismo? Esperando você, viu? Valeu. Paz, esperança, gente boa e boa gente. Senti falta de vocês hoje, viu? Mas na próxima a gente interage legal. Tchau.